Boa noite. Vamos abrir as Bíblias, por favor. Lucas, capítulo 10. Vamos continuar a falar acerca do Senhor Santo e Espírito. Eu penso que já falámos 4 semanas sobre o Espírito Santo de Deus. Esta será a quinta mensagem, quinta semana. E, como uma vez disse e explicou tão bem um grande homem de Deus, Samuel Doutorian, se ele falasse 3 vezes por dia, todos os dias, durante um ano, só acerca da pessoa do Senhor Santo e Espírito, ele teria sempre assunto para falar, sem se repetir, e não falava tudo. Tal não é a profundidade e a pureza e a grandeza da pessoa do Espírito Santo de Deus, não é? O nosso companheiro, o nosso conselheiro, o nosso consolador. Vou pedir para cortares aqui a munição de palco. Obrigado, porque estou a ouvir ressonância e por isso é que eu estava a dizer. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Diz assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Meus amores, meus irmãos, deixe-me começar a nossa aula sobre o Senhor Santo e Espírito nestes termos. Jesus precisou de ser batizado nas águas e no Espírito Santo de Deus, Lucas capítulo 3, para poder começar o seu ministério, para poder começar a ser utilizado e usado pelo Senhor Santo e Espírito na obra que Deus Pai lhe deu. Essa obra não é nada mais, nada menos do que aquilo que nos foi entregue como comissão do Senhor Jesus Cristo. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, trazer a salvação a todos aqueles que são a criação de Deus, à imagem e semelhança dele, fazer discípulos, curar os enfermos, expulsar demónios. Isto é o modus operandi de um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Atenção que eu disse modus operandi, ou seja, o normal de atuação, o modo de operar. O modo de ser de um crente cheio do Espírito Santo está em Gálatas 5:22. É uma pessoa que anda no amor, na bondade, na paz, na longanimidade, na paciência, uma pessoa que se move na fé. Ou seja, as 9 manifestações, faltam-me aqui algumas, mansidão, por exemplo, temperança, as 9 manifestações do fruto do Espírito é a forma de estar de uma pessoa cheia do Senhor Santo Espírito. Eu só estou a resumir aquilo que nós já falámos. O que eu hoje quero falar chama-se poder. E esse poder não vem de nenhum poder político, não vem de nenhum nome, não vem de nenhuma autoridade eclesiástica sequer. O pastor tem poder. Não, o único poder que eu tenho é poder chegar a casa daqui um bocadinho, mais nada. Porque, irmãos, eu sou igualzinho a si. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, nada poderia fazer. Se não fosse Deus, eu nem estava vivo, portanto, nós somos a dependência, somos a gota do figo. Quem é que já comeu figuinhos, pingo de mel, quando ele faz aquele pinguinho docinho? Nós somos essa gota. O figo é Deus, a figueira é o Senhor e o reino dos céus. Nós somos apenas a gota do figo de mel. Ok? Só para você perceber que às vezes temos aquela... sou o fruto de Deus, Deus usa-se de mim. Oh, meu filho, tu nem a folha da figueira és, nem o figo. Ok? És o pingo de mel do figo. Tu e eu. E glória a Deus que somos. Que é mel, olha, podia ser fel. Já viu o que era ser um pingo de fel? Alguns
Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder. Jesus só nos pode dar este poder porque o Espírito Santo lhe o entregou primeiro. Por isso ele disse, sem mim nada podeis fazer. Disse Jesus aos discípulos. Mas porquê? Porque nele estava a plenitude do Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Manifeste nele. Há bocadinho o presbítero Zé Manuel falava comigo pessoalmente e dizia-me que a melhor forma que nós temos de descrever Jesus está em João capítulo 1 e de facto estão ali segredos maravilhosos, tremendos, sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas o principal diz que o Verbo estava com Deus. O Verbo, a ação, o agir, o poder. E por isso ele próprio pode nos dizer então o que está no versículo 19. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Lembre-se que ainda não lhe tinha sido dado um nome que é sobre todo o nome. Ele ainda não tinha um nome que é sobre todo o nome. Mas tinha o poder do Espírito Santo, tanto que ele ordenava aos demónios para sair e eles saíam. Ok? Eles não havia hipótese. Não havia argumentação. Posso sair daqui 10 minutos, estou aqui no quentinho. Agora não me dá jeito, o Uber Eats sem me trazer a comida. Deixa ficar aqui mais um bocadinho. Não, sai dele. Há uma altura, logo no início, quando Jesus vai à cidade de Gadar, ainda iam a meio do lago e já havia um endemoniado, chamado endemoniado gadareno. Gritava por ele lá na beira do mar, na praia. Que temos nós contigo, ó Nazareno? Ele vinha a meio do lago, no barco. E Jesus, quando se apercebeu daquilo, começou a dizer, sai dele. Sai dele. E veja que ele não precisou de pôr as veias do pescoço a sair para fora, nem ficar vermelho. Porque dizia, olha, eu não imagino Jesus a gritar, eu imagino Jesus a dizer, porque dizia, sai dele. Você não... Para o diabo lhe obedecer, você só tem que utilizar a palavra de Deus. Não precisa de gritar, não precisa de chamar nomes. Eu conheci em tempos um que dizia que ele tinha... tu és feio, és um bicho feio. Tens cornos e um rabo pontiagudo e andas com um tridente na mão. E eu ouvi aquilo, já faz uns 20 ou 30 anos, e eu ouvi aquilo e eu pensei, que coisa mais estapafúrdia para se dizer. O diabo deve estar a rir à gargalhada. O diabo ele não se ofende com estas coisas. Mas ele ofende-se quando vê um cristão a ser cheio do Espírito Santo e a permanecer cheio do Espírito Santo. E sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai andar como um alfinete com o balão. Ele vai andar a tentar picar para você esvaziar. Vai trazer ofensas. Vai trazer mágoas. Vai trazer pessoas que vêm para nos deixar o coração sujo. Vai trazer aquela dor que vai fazer você duvidar que se foi ou não foi curado. Vocês estão a perceber? Vai nos encurralar no trabalho ou na família ou em casa de maneira que nós pensamos o que é que eu ainda ando cá a fazer. Tudo para quê? Para nos esvaziar da presença do Espírito Santo. E qual é o nosso papel? É não permitir que esse alfinete, que esse pico, que essas tentativas satânicas de nos esvaziar do Espírito consigam-no fazer. E mesmo que consigam, nós enchemos-nos novamente e estamos sempre a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quem é que me está a compreender? E não é para você andar aí cheio que nem um texugo. Se você quer andar cheio que nem um texugo, encha-se de sardinhas. É verdade, porque nós somos o quê? O que é que diz a Bíblia? Que somos vasos, canais de bênção, certo? Canais de utilização do oleiro. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Então, se somos cheios, é para quê? É para derramarmos sobre os outros. Então, a melhor forma que nós temos, você conhece alguém que anda sempre triste, desanimado, anda com o fel sempre azedo, abraça essa pessoa, dê-lhe um elogio. Ele é feio como uma bota da tropa. E você diga-lhe, ele nunca viu uma bota da tropa tão
Tão bonita como tu. Dê-lhe um elogio. Faça com que o espírito que está entristecido seja quebrado. O original, escrito pelo autor, diz: quebra a minha vida ao teu querer. Nós é que cantamos molda a minha vida, que é lindo na mesma. Para ele moldar, para ele nos encher com a sua presença, é preciso que você esvazie do que lá está dentro. Mas a Bíblia diz: rios de água viva fluirão do meu ser. Está certo. Mas para fluir, eu preciso dar. Eu preciso de deitar por fora, transbordar sobre os outros, sobre aqueles que nos rodeiam. E amor, bondade, seja bondoso, seja uma pessoa que, olha, eu pode parecer ridículo, mas segurar a porta, dar a vez a uma pessoa de idade, a uma senhora, segurar o elevador para o vizinho, mesmo que seja aquele que lhe sacode os tapetes para cima da roupa lavada. Agora tenho uma vizinha que gosta muito de pendurar tapetes sem os escorrer. Então escorre para a minha varanda. Fomos falar com ela, mas falámos em amor. E ainda rimos, e ainda contei uma piada, mas o essencial era, ela foi lá tirar os tapetes. Não voltou a pôr tapetes a escorrer para dentro da minha varanda. Vocês estão a perceber? Em amor, bondosos, longânimos, mansos, não se enerve. Ok, o outro meteu-se à sua frente. Não lhe chame nome, chame-lhe nomes. Carlos, Manuel, Filipe. Não lhe chame palavrões. Mansidão. Estão a perceber? Mansidão. Mansidão. E quando falharmos, peça perdão a Deus e peça a Deus que ajude a ser melhor. Porque quando nós lemos um versículo como este, põe lá outra vez, faz favor, Tiago, Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. O que é que a gente pensa? Derrotar o poder do diabo. Como é que tu vais derrotar o poder do diabo se não começares com estas coisas pequenas? Derrotando a mentira. Aquela tendência para dizer a mentira para agradar. Não mente. Não tens uma coisa boa para dizer, faz como eu, não tenho opinião. Não tens opinião sobre isto, não. Ainda não pensei bem sobre o assunto. Eu pensei. Eu tenho uma opinião formada, mas não é boa. Então, se eu não tenho uma coisa boa para dizer, não digo nada. Não digas. Vais magoar, vais ofender. Andas azedo. Pede ao Senhor que ponha mais amor no teu coração. E ele sabe como é que Deus vai pôr mais amor no seu coração? Vai-lhe pôr pessoas ao pé de si que vão requerer de si compaixão e misericórdia. Às vezes as pessoas pensam assim: eu vou pedir a Deus que me encha do seu Espírito. E o que é que a pessoa pensa naquela cabecinha? Um jarrão a ser derramado sobre nós, que é o Espírito. E sabe o que é que eu tenho para lhe dizer? Quando você pede a Deus, enche-me do teu Espírito, sabe o que é que Ele faz? Ele põe pessoas difíceis, terríveis à nossa volta. Sabe para quê? Põe-nos numa situação de fornalha a arder 7 vezes mais. Para quê? Para nós irmos orar. Para irmos buscar a Deus. Porque se tudo estiver bem, assuma. Não oramos. Está tudo bem. Para que mexer? Aqui para que ganha não se mexe. Mas quando vem a aflição, diga-me lá, se não, até dobramos o joelho. Eu não posso dobrar o joelho, mas dobramos. E oramos ao Senhor e de repente até fazemos orações bem eloquentes, lindas, daquelas que você até pensa: se eu pudesse gravar esta oração, nem acredito que eu fiz esta oração. Porque a aflição apura-nos. A aflição faz-nos ficar mais apurados, mais aperfeiçoados, mais puros, refinados. E podemos até abrir outra vez em Malaquias. Já há bocadinho alguns sentiram um arrepio. Não é Miqueias, é Malaquias. Abra lá, por favor, Malaquias, faz favor. Não é Miqueias, é Malaquias. Olha aí, Malaquias, capítulo, se não estou em erro, capítulo 2.
É porque vamos ler outra coisa. Não, 3. Malaquias 3, desculpem. Olhem o versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Quem é que já viu as lavandeiras a lavar a roupa no rio? Eu nunca tinha visto, até um dia numa aldeia a passear, eu vi na pedra. As pedras estão ali fofinhas, todas já desgastadas, não é? E aquilo faz uma coisa impressionante. A espuma e o sabão e as bolhas sobem ao céu. Por isso é que as crianças adoram ver aquelas coisas ali a voar e tal. Eu digo-vos, é uma visão linda, porque elas esfregam o tecido. Não é como hoje. Você compra os lençóis na Shine, vai lá esfregar na pedra, que no dia a seguir dormes com buracos. Antigamente é que as coisas eram feitas para durar, não é? Eram esfregadas ali com o sabão macaco. Verdade. O sabão azul e branco. Não havia outro. O clarim, que chamam os crentes. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Falaste no clarim? E se calhar, em dezembro, nunca se sabe. Mas elas esfregam, faz aquela espuma toda. E fica ali uma visão espetacular. E sabe uma coisa? Você não vai acreditar nisto que eu lhe vou dizer. Mas quem sabia mesmo lavar bem, os lençóis ficavam a ferver de tanto esfregar. Tanto que era bom lavar em água fria, água do ribeiro, que tem aquelas proteínas. Quem é que já tomou banho em rios? O cabelo fica logo mansinho. Fica fofinho. Você parece que até tomou com amaciador, não é? E era isso que a água do rio fazia aos tecidos depois de lavados. É isso que o Senhor faz connosco. Primeiro esfrega-nos. Lava-nos. Faz ali a esfrega. Parece que quando éramos miúdos, andávamos o verão inteiro a brincar, depois o banho, aquele banho, que até as unhas entravam dentro das orelhas para tirar lá aquela coisa, o surro e o sarro. Mas depois, quando saíamos do banho, até vinhamos assim moles, não é? É isso que Deus faz connosco. A purificação do seu espírito sobre nós é de tal ordem. Ficamos alvos como a neve. Ficamos puros. E depois olhamos para o rio e vemos o fruto da nossa limpeza, porque o pecado já lá vai, que é a espuma negra, suja, já lá vai. Também pode ser como o fundidor. Não é o que está aqui? Também pode ser como o fundidor. Versículo 3. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata, e então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Mas isto quer dizer que é como o fogo do ourives. Você sabe como é que o ourives sabe que o ouro e a prata e a platina estão, ou o cobre, estão mesmo purificados? Há um momento em que são frigideiras preparadas, chama-se mesmo frigideiras, preparadas para derreter o ouro, que derrete a 800 graus, entre 800 a 1000, depende do tipo de ouro. Se tem muitas impurezas, se é o ouro mais puro, se é menos puro, prata, cobre, platina, níquel, são metais preciosos dentro da mesma medida
que fervem a 800, a 1000 graus. Ele faz um calor muito intenso. Sabe como é que o fundidor, porque ele depois vai passando aquilo por peneiras. As pedras vão aparecendo, o lastro. Quando ele sabe que o ouro está puro, sabe como? É quando o reflexo dele surge no metal derretido. É quando o reflexo do nosso Deus surge na nossa vida, então estamos refinados como ouro. Então estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Somos perfeitos? Não, não somos. Mas já não reagimos da maneira que reagíamos antes. Já não fazemos as mesmas coisas que fazíamos antes. Já não temos prazer nas asneiras, nos pecados que tínhamos antes. Vocês estão a compreender? Devagarinho começamos a afastar das coisas erradas. Ninguém precisa de nos convencer. Ninguém precisa de dizer, para de fumar, para de comer, para de beber. Não, somos nós, cheios do Espírito Santo, que nos começamos a afastar das coisas erradas. Acreditem nisto. Ninguém precisa... O Rui dizia há bocadinho, quando eu tenho sede, ninguém precisa de me assobiar para eu ir beber água. E a verdade é essa. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ninguém precisa de nos assobiar. Nós sabemos o que é que precisamos de fazer. O Espírito de Deus revela-nos todas as coisas, irmãos. O Espírito de Deus mostra-nos todas as coisas. Pisar serpentes e escorpiões é um dos resultados de termos o poder de Deus e o Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, não é só expulsar demónios. Pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, muitas das vezes, é controlar a nossa língua. É tão difícil. Antes de dizermos o palavrão, antes de sermos maus com as palavras que vamos dizer, no calor da discussão, por vezes dizemos coisas que não devíamos dizer a ninguém. E a Bíblia diz que há 3 coisas que depois de atiradas não se pode trazer de volta. A seta atirada, a pedra jogada e a palavra dita. Não se consegue trazer de volta. Então cuidado. Controlar a língua. Controlar a mente e os pensamentos. Quantas vezes nós não começamos a pensar em coisas que não devíamos de pensar? Irmãos, eu já vos contei que eu, quando era miúdo, com muita frequência, eu imaginava o meu funeral. Eu passava horas a entreter estes pensamentos. Quem ia, quem não ia. E se fosse num dia de chuva, se fosse num dia de sol. Quando tudo estava bem, às vezes eu pensava naquilo e imaginava centenas de pessoas a ir. E quando tudo estava mal, pensava, ninguém há de ir, ninguém vai. Vou ser enterrado como um indigente, como muitos outros. Eu hoje estou-me a borrifar completamente para isso. Não quero saber que funerais. Não quero cá lápides, não quero cá pedras. Morreu, acabou. Passou, é o corpo. Eu não sou isto, eu sou... Este é apenas o meu invólucro, porque o bombom que cá está dentro é muito grande. Espírito de Deus! O nosso espírito, a nossa alma é muito mais importante, que são eternos. Quem é que me está a compreender? Agora, vimos Lucas 10, 19 e vimos a importância de receber o poder, certo? Vindo de Jesus. Posso ouvir um amém? Agora vamos a Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. É engraçado que primeiro Jesus disse aos discípulos: e recebereis poder, eis que vos dou poder, aliás, para pisar sobre serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Certo? Pronto. Agora vamos ver o que é que foi dito aos discípulos em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos diz assim, Atos 1, 8 diz: mas recebereis o poder, aí diz virtude, mas é a mesma coisa, o poder do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder. Veja que Jesus, quando diz aqui, recebereis poder, já não diz que é para expulsar demónios. Não é para curar os enfermos. Volta lá outra vez, versículo 8. E ser-me-eis testemunhas. Irmãos, é necessário estarmos cheios do Espírito de Deus para sermos testemunha do Evangelho de Jesus e do Reino dos Céus. Já nem vos digo para sermos testemunhas, vamos ser apenas embaixadores. Porque foi o que Paulo nos chamou. Embaixadores em Cristo. É tão importante entendermos que se não tivermos o Espírito Santo de Deus, não vamos conseguir ser testemunhas nem embaixadores. Exatamente. Precisamos ser verdadeiros espelhos da glória de Deus. Vocês estão a compreender? As estrelas têm luz própria, certo? Quem é que sabe? Por isso quando você olha para o céu à noite, são aquelas que piscam. Elas estão a piscar, não é porque vão virar à esquerda ou à direita. Piscam porque, sabe porquê que piscam? Posso explicar. É a combustão, a explosão do hidrogênio em contacto com o oxigênio gera a energia. Então, aquele piscar, aquele pulsar, é a explosão. E nós vemos aquilo aqui quase devagarinho, não é? Mas no nosso Sol acontece milhares de vezes por segundo, aquilo é uma coisa. Tanto que você olha para as imagens da NASA do Sol e parece que o Sol está ali tipo mono. Mas aquilo é uma explosão constante, tremenda. Contida pelo poder de Deus. Está ali feita para dar calor, energia, luz, vida àqueles que estão à volta. Mas os planetas não têm luz própria, pois não. Os planetas não têm a luz própria. Mas refletem a luz da estrela que circundam e que orbitam. Assim temos de ser nós. Como disse o Rui, espelhar a luz, espelhar a imagem de Jesus e do Espírito Santo de Deus para aqueles que estão mais longe. Para você ter uma ideia, o Sol é tão grande e brilha tanto que até nos planetas mais longe do nosso sistema solar, Neptuno e depois os outros que foram despromovidos, mas Plutão e Caronte estão lá, o Sol é visível, pequenino, mas é visível. E dá luz e dá calor. E uma das partes que os cientistas acharam fantástico, sabe o que foi? Terem descoberto porque é que Júpiter tem 70 luas e Saturno tem agora 120 e não sei quantas, descobriram agora 120 e tal luas. Cada uma delas reflete a luz refletida do seu gigante gasoso para os planetas mais para trás também. Então, é natural que você brilhe a luz de Jesus e haja alguém que se alimenta dessa luz. Vocês estão-me a compreender? Porque nós orbitamos à volta do Senhor. Nós orbitamos à volta de Deus e do Espírito Santo de Deus. E recebemos aquele calor, recebemos aquela luz, recebemos aquela unção. E há pessoas que estão ao nosso redor que precisam dessa unção, dessa luz, desse calor. Quem é que me está a compreender? Então, irmãos, ser-me-eis, volta lá a pôr, Tiago, se faz favor, 1:8, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e veio no dia de Pentecostes, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, ou seja, tanto aqui, como na Judeia, ou seja, em toda a região, e Samaria, nas regiões onde não és amado, e até aos confins da terra. Então, o que é que isto nos ensina? Eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus, não tanto para curar os enfermos, não tanto para expulsar demónios, isso vem pelo nome de Jesus. Mas precisamos do Espírito Santo de Deus para sermos luz para os outros, darmos bom testemunho,
sermos um bom exemplo, sermos um exemplo a seguir. E as gerações que aí vêm, as crianças de agora, elas precisam de ver em nós um bom testemunho. Um bom cristão não discute, não grita. Mesmo que discuta, não grita. E se gritar, a seguir arrepende-se, pede perdão e assume o seu erro. Ai, mas eu tenho razão. Irmãos, eu levo-vos ali a um terreno, ali ao pé da zona de Benfica, sabe? Ao pé o Jardim das Tabletas. Está cheio de razão. Aqui jaz tal pessoa que tinha razão. A razão não nos leva a lado nenhum. Eu digo tantas vezes isto à minha mulher. Eu prefiro ter-te na minha vida do que ter razão. Pode parecer radical, pode parecer uma estupidez, mas, irmãos, é verdade. Às vezes eu tenho a razão, mas não me interessa, vou perder a minha comunhão com a minha mulher por causa disso. Eu agora vou transpor para um lado espiritual. Vou perder a minha comunhão com Deus por querer ter razão? Quando Ele é soberano e Ele sabe mais do que eu, muito melhor do que eu. Vocês estão-me a compreender ou não? E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos ajuda a alcançar isto, este sentimento, este pensamento, esta maneira de estar, esta forma de estar, em que não queremos mais a evidência para nós, mas queremos a evidência para o Espírito de Deus. Por isso cantamos, não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Certo? Estão-me a entender ou não? Então, é uma ferramenta indispensável, o Senhor Santo e Espírito. É esse Senhor, mas mais do que ferramenta, Ele é o nosso companheiro, consolador, conselheiro. Aquele que foi enviado para não sermos órfãos, para não estarmos órfãos. Porquê? Porque Jesus sabia que não bastaria o nome dele, nem o sangue. Era preciso a presença do Senhor Santo e Espírito para que o mundo não nos vencesse, para não sermos derrotados por este mundo tenebroso. E eu digo-vos, igreja, se não fosse o Espírito Santo de Deus, muitos de nós não tínhamos coragem para nada. Esse é olha, vocês lembram-se do que é que está em Apocalipse capítulo 22? Vamos lá no instantinho, vamos. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Vocês desculpem, mas eu estava a achar isto estranho. Eu estava a achar estranho. A ver a malta aí a suar. Malta que não é costume suar, a careca assim, coisa. Desculpem lá. Está a ficar melhor já, não é? Estava no quente. Estava bom para comer um gelado. Olha aí, Apocalipse 22, aonde diz assim, versículo 15, atenção, hein? 22:15, ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu vou ler novamente, está bem? Que é para vocês. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas, idólatras e qualquer que ame e cometa mentira. Irmãos, todo aquele, eu estou a ler este versículo porque é pesado, mas é para você perceber, todo aquele que não consegue se afastar do pecado é uma pessoa cobarde. Porque conhece a verdade e ignora. Conhece a verdade e não a põe em prática. É como uma mãe saber que tem um filho
que é alérgico a amendoim. Sabe que ele é alérgico a amendoim. E faz uns biscoitos de amendoim para ele comer. É como uma pessoa saber que comer veneno de ratos faz mal, mas pede uma bela de uma feijoada e a seguir... Eu parece que estou a ser ridículo, mas é para vocês perceberem. O que é que isto tem a ver com o Espírito Santo? É uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus foi enviado por Deus Pai para ser o nosso companheiro, consolador, conselheiro, mas também para convencer o mundo do quê? Do pecado. Não é você que convence. Se você pensava que era você que convencia o seu irmão da direita e da esquerda do pecado, você está enganado. Você já está derrotado. Porque o normal é você, com o seu testemunho, fazer o outro pensar. E o Espírito Santo de Deus faz o resto. Através da sua palavra e da sua presença, Ele vem ao nosso coração e mexe connosco. Eu era menino, 6 anos. Lembro-me de ter deitado, eu tenho esta memória tão viva, tão forte. Eu dormia no mesmo quarto que a minha avó. E normalmente aquilo para a gente, adormecer, ganhar sono, punhamos-nos para ali a rir os dois, a dizer parvoíces um ao outro. Mas naquela noite eu deitei-me, encostei-me assim, eu gosto de dormir com a mão debaixo da almofada, e logo veio aquela voz mansa e delicada que me disse assim: tu já leste a Bíblia hoje? Ai meu Deus, irmãos, parecia que eu estava no centro da terra e nu, e toda a gente a olhar. Aquela voz é mansa e delicada, é amorosa, não nos condena, mas condena. Não é? Ela não traz condenação sobre nós, mas alerta-nos e faz-nos ter vontade de corrigir. E eu levantei-me e foi mesmo, acendi um bocadinho a luz do nosso quarto era por difusor, eu rodei um bocadinho o difusor, a minha avó reclamou logo: apaga a luz que é dormir. Eu, só um bocadinho, avó, só um bocadinho. Agarrei-me, fui buscar um capítulo do Novo Testamento de Mateus, li aquilo como quem lê a receita das bolachas e fechei a Bíblia e fui para a cama e disse: já li. Perdoa-me por não ter lido a tua palavra. Acabo de dizer isto e a mesma voz, com a mesma sensação, diz-me assim: e ainda não oraste, ainda não me buscaste hoje. Uma coisa... E eu, Senhor, perdoa-me, eu venho à tua presença em nome de Jesus. E estive ali um bocadinho a falar com Deus. E eu aprendi uma mensagem, aprendi uma lição tão grande sobre a importância de darmos ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. A voz do Espírito Santo. Ele fala sempre da mesma maneira, digo já que não. Às vezes fala por sonhos, outras vezes fala por visões, às vezes fala ao nosso ouvido, ao nosso coração, outras das vezes põe-nos um aperto assim forte no peito. Às vezes espanta-me como é que crentes com tantos anos ainda não sabem o que é este aperto. Ora por mim, pastor, que eu acho que vou ter um ataque cardíaco. Não, irmão. Não, irmã. O que tu estás a sentir é o Espírito Santo de Deus a mexer contigo para te levar à oração. E você pensa assim: mas porquê é que Ele me dá esta dor? Não é a Bíblia que diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Não é, porque a dor não é um gemido, mas é uma forma de nos chamar a atenção, de nos levar à presença dEle. Aquele peso, aquela sensação, um aperto, então vai orar. E qual é o erro que nós cometemos? Senhor, revela-me porque é que me estás a dar este aperto. Eu quero saber. Irmãos, eu não quero, a maior parte das vezes eu digo a Deus: eu não quero saber o que é, não quero. Porque provavelmente eu estou a orar por alguém
que me fez mal. E eu não quero saber. Mas se tu estás a usar de mim é porque é necessário, então eu oro. E oro em línguas e digo, Senhor, seja quem for, que essas pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito, protege-as, guarde-as, acampa-te ao redor delas, seja com elas no nome de Jesus. Glorifica o Teu nome na vida delas, Senhor. Glorifica também o Teu nome na minha vida, na vida da minha família. Oro pela minha família toda, digo o nome deles todos. Eu oro por vocês, digo os vossos nomes. Às vezes não me lembro, eu digo dos óculos, a outra, a mulher do outro. Estou a brincar, eu sei o vosso nome todo, todos. E conhecereis e Ele conhece o nosso coração. Claro, os sentidos. Quando é Ele a apertar, quando é Ele a chamar-nos à pedra, quando Ele nos acordar, quando vocês acordarem de noite, você acorda de noite, pastor, fiquei sem sono de noite, o que é que foste fazer? Fui ver televisão? Não, vai orar. Ninguém vai ver televisão de noite. Ver o quê? Televendas? Vai orar. Mas eu adormeço. Pois. Eu disse a uma irmã nossa, pastor, eu tenho insónias, não consigo dormir. Leia a Bíblia antes de deitar. É o melhor Xanax que existe. Você senta-se na cama e começa a ler a Bíblia, garante-lhe. E se não for pela bênção de ler a Bíblia, é o dito cujo que vem para nos fechar os olhos. Acordei de noite, ora. Mas eu não sei se era para orar. É para orar, é. Tenho a certeza que é para nós orarmos. O Espírito de Deus não faz nada por acaso. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não desperdiça o seu poder. O Espírito Santo de Deus nunca derrama a sua unção sem ter um propósito. Não há avivamentos em igrejas, em cidades, em países, sem haver um propósito. O último avivamento grande que houve em Portugal foi durante as maiores crises financeiras deste país. Fomos intervencionados pelo FMI 3 vezes nos anos 80. O povo não tinha nada, passava fome, passavam necessidades, havia barracas em todo lado. Ter carro era um luxo. Verdade o que eu estou a dizer ou mentira? Ter uma televisão a cores ou ter duas luzes, éramos ricos, quem tinha duas? E a gente ouvia falar lá de um fulano lá da nossa zona onde a gente morava, que tinha uma no quarto, é rico. Tinha uma parabólica no telhado, é rico. E o Senhor trouxe avivamento sobre esta nação. Durou alguns anos. Depois veio a maldade dos homens e o Senhor Santo Espírito se aquietou. Ele nunca corrobora com o espírito humano. Ouviu o que eu disse? Ouviu o que eu disse? Quer que eu repita? O Espírito Santo de Deus nunca corrobora com o espírito humano. Ou é Ele o Senhor ou não é. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não permite que ninguém retire a glória que pertence ao Pai. Ele vive para dar glória ao Pai e Ele leva-nos em adoração ao Pai, através do Seu Filho, através de Jesus Cristo. Quem é que me está a entender? E depois o que aconteceu? Parece que há um avivamento em alguns sítios, mas não é. Você analise. Lembra-se há uns 2 anos ou há 3 anos de uma certa igreja nos Estados Unidos, reuniões 24 sobre 24 horas, durou 8 meses. E depois? 0. Não acabou, não aconteceu mais nada. E você diz, Deus não esteve ali. Deus esteve. Deus esteve. Mas depois quando eu começava a ouvir as pessoas dizerem assim, agora estou cansado, vou para casa. Cansado? Quando nós estamos na presença de Deus, não há cansaço. Nós estamos a cantar isso ao domingo. Por acaso, este domingo não vamos cantar isso, mas temos cantado. Há uma unção doce neste lugar. Há uma paz que enche este santuário. Não é? Para quê? Para Ele próprio sarar os corações e nos dar descanso. Nos dar
Descanso. O cansaço vem depois. Mas em todos os movimentos onde eu estive, onde houve avivamento, não havia cansaço. Não havia cansaço. É verdade. Perdemos soluções entre clientes, perdemos tempo, e tivemos nos copos, uma copofonia, outro dia temos todos rotos de sono. E o factor, se estivermos na oração, temos fins frescos. Todos vocês que estão aqui, que já foram levantados por Deus de noite para orar, de manhã acordamos como? Com um olho ao peito, não frescos, na presença de Deus. Porquê? Porque quando nós estamos na presença de Deus, não há cansaço. Mas se formos para a copofonia, como diz ali o presbítero Rui, de manhã, se calhar nem nos levantamos. E isso mostra bem a presença do Espírito Santo em nós. Eu já estive num ministério onde, de facto, ao início, aquilo era de manhã e à tarde e à noite, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e o Espírito de Deus estava. Mas quando o Espírito de Deus foi embora, começou a vir o cansaço e o desgaste. E começaram a aparecer os AVCs, os ataques cardíacos, as mortes, os divórcios. Porque o Espírito de Deus saiu. Quando o Espírito de Deus sai, vem toda a inerência e limitação humana. Exatamente, seca aos ossos. Quando nós estamos na presença de Deus, a glória de Deus nos transporta. E isso só vem pelo Espírito Santo de Deus. O que é que me está a entender? De todas as chuvas seródias que nós já tivemos, todos nós podemos afirmar isso. São 3 dias intensos. O cansaço vem depois, mas durante aquele período ninguém está cansado. É uma espertina, é uma força, é um ânimo, é um desejo do dia da manhã. O que é que vai acontecer amanhã? E isso mostra que Deus tem sido bom para nós até nesse aspecto. O Senhor nos tem abençoado nestas chuvas seródias, tem-nos consolado, tem-nos dado tanta coisa boa para nós usarmos no nosso dia-a-dia, na vida das pessoas que nos rodeiam. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Para terminar, eu quero lembrar a vocês que há outra coisa que eu quero dizer. Quando nós temos, e isto é importante, então eu quero, por isso que deixei para o fim. Quando nós somos pessoas que estamos cheias do Espírito Santo de Deus, algo acontece em nós que se chama coragem, ousadia, audácia. De repente, aquele que é tímido ganha coragem para falar o Evangelho. Aquele que, como Gedeão era covarde, sai de malhar o trigo de dentro do lagar e vai com uma espada e um cântaro enfrentar os inimigos de Deus. O que é que eu vou falar? Olha, o caso de Moisés e Arão. Eu não sei falar. E o Senhor disse-lhe, eu porei as minhas palavras na tua boca. Mas eu já sou velho e sou pesado de palavras. E o Senhor disse, eu chamarei o teu irmão e o teu irmão falará por ti, Arão. Sabe que você, quando nós somos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, deixamos de ser pessoas cheias de problemas e passamos a ser pessoas com problemas e soluções. Porquê? Porque os problemas não desaparecem por sermos cheios do Espírito Santo. Nós passamos a ter a solução vinda de Deus através do Espírito Santo. Ok, o problema bate à porta. Logo a seguir, já pensamos numa solução. O Espírito Santo de Deus põe no nosso coração. Implanta essa ideia. Eu já sonhei com soluções para a igreja. Coisas que nós tínhamos encalacrados há uns anos atrás. Estava difícil de resolver. E eu sonhei com a solução. E de manhã, foi das primeiras coisas que eu fui ver. Fui ao computador verificar se era possível. E quando eu vi que era possível, disse, como é que eu não pensei nisto? Mas é o Espírito Santo de Deus que nos dá as soluções, nos dá as ideias, os sonhos. Quem é que me consegue? Quem é que me está a entender? Então, acredite nisto. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a coragem vem, a ousadia, a audácia, a força
Irmãos, eu vou-vos dar mais um ou dois exemplos e depois terminamos. Normalmente, quando há um problema lá em casa, quem costuma tomar as rédeas da situação sou eu. Não estou com isto a dizer que a minha mulher não é inferior ou que eu sou melhor, não é isso. Mas às vezes ela foca-se muito no problema. Outras das vezes foca-se... A situação às vezes é tão grave que ela fica sem reação. Então, normalmente, quem tem coragem de mexer no sangue, de sarar feridas, de agarrar e pegar no carro, ir e fazer, e não sei o quê, sou eu. Não me peçam para pintar paredes. Não me peçam para fazer reparações a portas. Não me peçam... Eu só reparo torneiras e coisas elétricas em último caso. Quando já não houver mais hipótese, porque eu não tenho jeito para isso. E às vezes pedem-me ajuda, livre e espancada à vontade, vem já para aqui ajudar-me. E eu vou dizer, Senhor, dá-me sabedoria, porque eu não percebo nada daquilo. Não é a minha praia, não é o meu dom. Vocês compreendem o que eu estou a dizer? Mas quando o problema... Isso é o dom dela. Ela que é a senhora de... Ela é que troca as lâmpadas, ela é que faz essas coisas todas. Não faz mal. Eu seguro no escadote. Cada um com a sua tarefa. Mas em compensação, quem faz a engenharia financeira sou eu. Quem ora pelas finanças sou eu. Quem agradece a Deus pelo que Ele faz na minha vida financeira e dela sou eu. Quem dá os dízimos sou eu. Eu faço essa gestão toda. Ela nem sonha. Ela só vê o dinheiro a entrar. Ela só vê as coisas a acontecer. E eu dou graças a Deus porque a gente entende-se bem assim. Vocês estão a compreender? Quando há assim um problema grave, quem agarra o touro pelos ditos cujos sou eu. E depois é que me dá a fraqueza. Só depois é que eu fico a pensar como é que eu tive a coragem de fazer aquilo. Vocês estão a perceber? Uma vez ela fez uma biópsia a um sinal no braço. Já foi há 15 anos. Fez uma biópsia. E correu tudo bem. E veio para casa, toda contente, que não tinha desmaiado, que a Ruth não pode ver sangue. E vinha toda contente para casa, que tinha corrido bem. Mas a enfermeira deu-me instruções. Quando chegar a casa, tira o penso, faz o curativo com betadine, volta a pôr um pensinho com gás de tecido, não tecido, que é para respirar e tal, não sei o quê. E eu disse-lhe, olha, vou-te fazer o penso, faz favor, vira lá a cabeça para o outro lado. Ah, mas eu não posso ver. Podes, mas tu já sabes. Pronto, não, correu tudo bem. E foi tudo bem, então vai correr bem. Olhou e... Estava cansado de fazer um nó. Mas o que é certo, porque é que eu estou a dizer isto? Porque eu é que tive que fazer os pensos. E era um buracão. E não é fácil ver aquele sangue, ver aquelas coisas. E de tratar, de mexer com coisas que eu também não gosto de mexer. Mas porquê é que temos que ganhar esta coragem? E quem é que nos dá esta coragem? Só Deus é que nos pode dar. Você tem um filho. O seu filho está a brincar à bola. Põe o pé mal. E você chega à casa da igreja e está o seu filho deitado no meio da sala, com o pé no ar, mas o tornozelo assim. Parece que a bola tinha ficado dentro do tornozelo dele. E o pé estava partido. Estava roxo. E a minha mãe foi perentória. Vamos ao hospital. Não, hospital. Não, nem pensar. Então a única solução é eu orar pelo teu pé. E ele disse, então está bem. Eu quero que tu ores pelo meu pé. E a minha mãe orou pelo pé dele. E naquele momento, sabe o que aconteceu? Nada. Ele abriu o olho,
como quem diz, não aconteceu nada. E a minha mãe disse-lhe, não é amanhã quando te levantares está como novo. E sabe o que aconteceu? No dia a seguir de manhã, estava mesmo como novo. E quem é que nos dá esta coragem? Ou de ver o meu sogro morto no chão em plena reunião da igreja. E orei por ele, clamei, a Helena é a minha testemunha. Estava lá nos 2 dias. E eu pus a mão nele e clamei pelo Espírito de Deus, está sobre os 4 cantos da terra para voltar, e voltou. E depois é que eu pus a mão na testa a pensar o que é que eu tinha feito, o que é que tinha acontecido. Porque naquele momento vem a coragem, vem a força, vem o ânimo. E nós nem pensamos, temos é que agir, temos é que fazer. E não é na nossa carne, tem que ser no Espírito Santo de Deus. Vocês estão a perceber? Alguém sentiu-se mal na rua. Não passa ao lado. A polícia está lá, você não se pode aproximar, não deixam. Mas você pode orar na mesma. Alguém está a ter um ataque epilético. Repreenda aqueles demónios no nome de Jesus. Porque aquela pessoa seja livre. Vocês estão a compreender? Nós temos o poder e a autoridade de Deus para curar, expulsar demónios. E temos o Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas. Testemunhas. E irmos por todo o mundo e fazer discípulos. E o ir por todo o mundo não é você começar já aqui a pensar, vou para o Japão, comer sushi. Não. O ir por todo o mundo é você começar aqui. Fazer discípulos na sua casa, no seu bairro, aqui na igreja, na sua família. Trazer os seus irmãos, trazer os seus pais, trazer aqueles que, não sei, não decidi, chapadão. Mas já decidi no nome de Jesus. Como diz o marido da Zélia, eu vou, mas eu choro sempre. Faz mal. Há lá uns guardanapos que o pastor dá. Porquê que ele chora? Estavam a caminho lá de não sei de onde, de Creta, penso eu, e o barco estava prestes a naufragar. Havia 28 dias que não comiam, nem viam as estrelas, nem viam a luz do sol. Tal não era a tempestade. E sabe o que aconteceu? Ele levantou-se e disse, tenham bom ânimo, porque o anjo do Senhor apareceu-me e disse que nenhum de vocês perecerá. Não perderei a vida de nenhum de vocês, nem um fio de cabelo. Os carecas ficaram todos contentes. Posso ouvir um amém? Então, ser cheio do Espírito Santo. Nós temos a ousadia. E ouça outra coisa. O Rui há bocadinho, o presbítero Rui há bocadinho apalavrou isso. Nós temos que conhecer o nosso corpo para perceber quando é o Espírito de Deus que está a apertar connosco para orar. Dar o aperto. O chamado aperto. Aquela sensação estranha no nosso baixo ventre, que por vezes sobe ao coração. Ora. Ora como? O que é que eu vou orar? Pai, dá-me, abençoa-me. Eu vi aquela casa com piscina. Dá-me, Senhor. Não! Orar em línguas. Orar em línguas. Mas se eu estiver a orar em línguas, se calhar estou a orar por pessoas que eu não quero. Mas aí é que está. Aí é que está. Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer. Portanto, deixa-te usar pelo Espírito de Deus. Deixa-te usar. Ser usado por Deus. Ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é que me está a entender? Então, ele há bocadinho estava a dizer isso. E eu quero dizer a vocês que isto é muito importante. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que saber discernir as coisas que estão ao nosso redor. Você vai entrar em sítios que lhe vai doer a cabeça. Há opressão naquele lugar. Repreenda. Eu tenho que sair. Não. Maior é o que está em ti que aquilo que está no mundo. Repreenda aquele demónio. Repreenda aquele espírito. Eu fui àquele sítio acolá e senti-me mal. Repreenda aquele demónio. Está lá uma opressão, está lá um espírito de depressão para nos fazer sentir mal. Já chega do crente andar-se a esconder e do crente andar a fugir. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus não é covarde, não foge, enfrenta o touro pelos cornos, pelos chifres, pelos bichos. Certo? Gedeão não fugiu.
Moisés não fugiu. E olhe que Moisés enfrentou coisas terríveis. Ok? Daniel não fugiu da cova dos leões, nem Sadraque, Mesaque, nem Abednego. Mais ainda, Jeremias iam pô-lo na cisterna, na prisão, para morrer à fome. E ele não teve medo. Ele falou o que tinha para falar. Por vezes nós temos que falar as coisas como elas são. Falar a palavra. Trazer Jesus ao cerne da questão. Trazer Jesus e a sua justiça. E a sua... o amor de Deus. Olha, eu digo-vos, vou-vos ser muito sincero. Eu, às vezes, eu ando tão fartinho de ouvir as pessoas só falar no amor. Deus me ama. Aquilo, olha, parece que é só mel. Cuidado para não ficarem diabéticos, porque com tanto açúcar... Mas depois, se a gente fala na justiça de Deus, dizem logo, larga isso, pá. Deus é amor. Deus é amor, mas também é justiça. Ele é juiz. E a graça está a terminar. E a graça está a terminar. E na vez de estarmos a dizer às pessoas, vem para Jesus, estás a ouvir as guerras, a segunda vinda está próxima, vai, acerta-te com Deus. Vou-me acertar. Há pessoas que a gente pode dizer isso, mas vão-se acertar com um Deus que não amam, que não conhecem. Eu vou-me acertar com Deus porque eu não quero ir para o inferno. É muito calor, eu não me dou bem com o calor. Se as pessoas soubessem a verdade sobre o inferno, estou a ser sincero com vocês. Olha, termino com isto mesmo. Andei em uma doutrina que diz assim: o inferno não é eterno. Não, é um inferno, mas que não é eterno. Cada um paga na medida do que fez. O que as pessoas... Veja como é que o diabo engana, porque é o amor de Deus. Não, é o amor de... O amor de Deus é tão grande que o castigo pelo pecado é só na medida daquilo que a pessoa fez. Mas não é isso que diz a Bíblia. Exatamente. Há aqui uma coisa que eu quero dizer. Eu até acredito, olha o que eu vou dizer, e entendam bem o que eu estou a dizer. Eu até acredito que o castigo pelo pecado não seja eterno. Ou seja, aquele rico, naquele episódio entre o rico e o Lázaro, estava atormentado numa chama. Eu acredito que aquele tormento não seja eterno, mas o inferno é. E quem lá entra, já não sei. Aquele tormento pode não ser eterno, mas a prisão é eterna. E eu acho que isso já é mau o suficiente. As pessoas não estão a pensar nisto. E eu vejo os pastores a falar na guerra, vem para Jesus, porque a segunda vinda. Olha, eu ando há 17 anos a preparar a minha igreja para a segunda vinda. E vou continuar a preparar-vos. Mas não é para vocês... eu quero ir para o céu com medo do inferno. Não. Eu quero que vocês desejem ir para o céu para estar com aquele que amam. Com aquele de quem têm aprendido. E têm conhecido. Viver a eternidade com Ele, não é com o outro. E há maior, só que entre nós, que ninguém, eles agora não nos ouvem, há maior tormento do que estar na escuridão e olhar para cima e ver a nossa família na eternidade com Cristo? E tão preocupados se
se o salário do pecado é eterno ou não. Jesus disse que o salário do pecado é a morte. Que eu saiba, ainda não voltou nenhum de lá. Alguns necromantes bem querem. É isto que temos que pensar. Cuidado com as doutrinas que ouvem. Cuidado, que isso só vem para lançar confusão. Dúvida. Confusão, dúvida. Quando você ouvir esta frase de um dos nossos, não sei se é bem assim, agarre-lhe no braço e antes de você lhe dar uma cabeçada à castré, pergunte-lhe o que é que tu andas a ouvir, porque isso não é do nosso pastor. Dúvida, confusão, não vem de Deus. Posso ouvir, amém? O Espírito Santo de Deus é aquele que esclarece, dá luz no meio da escuridão, dá luz no meio das trevas. E uma pessoa que já está neste pensamento, o Espírito de Deus já saiu dela há muito tempo. Amém? Vamos orar? Paizinho, nesta noite, graças te damos pela tua palavra. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Obrigado por este dia maravilhoso. Por tudo o que tu já fizeste, que ainda vais fazer. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Senhor, eu te quero agradecer por esta nação, por este país. Obrigado, Senhor, tu tens demonstrado o teu amor por nós e nós não o merecemos, mas por causa do teu santo Filho Jesus e do que Ele fez, somos achados dignos e merecedores, Senhor. Não pelos nossos feitos, mas por causa de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela liberdade de podermos ouvir a Tua Palavra, podermos cultuar o Teu nome na igreja, podermos servir ao Teu nome, Senhor. Obrigado porque nós podemos dizer que somos Teus filhos. Somos Teus. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor. Te agradeço do fundo do meu coração. Eu e o Teu povo estamos tão gratos, Senhor. Conduz-nos até casa e paz e segurança esta noite. Dá-nos ânimo, esperança, fortaleza e capacita-nos para vencer todas as circunstâncias que se queiram levantar na nossa vida. Para a Tua eterna glória. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo...